Fala pessoal, tudo bem? A gente vai tentar fazer uma revisão agora com vocês de evolução. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar muito de evolução, gosto muito de falar do histórico da evolução, mas aqui é uma pequena revisão mesmo, tá? Então, a base da nossa ideia aqui é que os seres têm diferenças. Pronto. Eles nascem com diferenças. Isso você observa olhando para o lado, observa olhando uma espécie de cachorro, de ser humano, de ave, o que for, tá? Essa diferença é o que vai significar a vida ou a morte. Aquele indivíduo que tem uma pequena vantagem, ele vai ser selecionado. Então aquela pequena vantagem, ela é selecionada. Pode ser uma nadadeira maior, uma nadadeira menor, tamanho maior do corpo, menor, uma garra mais afiada, um dente maior, não sei. Ele sobrevive mais, tá? Ele tende a ter mais filhos e os filhos tendem a ser semelhantes a ele, tá? E isso, ao longo de milhares e milhares de anos, vai levar ao que a gente chama da adaptação e a formação das espécies, tá? Bom, o que acontece aqui? Isso é a ideia, basicamente, de Darwin Wallace. Bem simplificada, gente, bem simplificada. Mas nós hoje temos o que é chamada de teoria sintética da evolução. Tá? Sintética é de fazer um resumo, tá? De juntar tudo, né? Que é de uma coisa artificial. Ou neodarwinismo, que tenta explicar de onde vem essa variabilidade. E essa variabilidade hoje é explicada pela mutação dos genes, tá? E pela recombinação genética. Então, os nossos DNAs vão sofrendo pequenas mutações. A maioria esmagadora das mutações são ruins, elas levam ao indivíduo um problema, mas pode ser que ela traga uma vantagem, e aí ela vai ser selecionada, tá? Recombinação genética, nós temos dois processos. O crossing over, que é a troca lá das cromátides na meiose, então precisa dar uma lembradinha aí na biologia celular, e a segregação independente, que é o fato de na hora de produzir o gameta, o indivíduo pode mandar o cromossomo que recebeu do pai dele ou da mãe dele, independentemente, tá? Então, isso é a teoria sintética da evolução. Isso fundamenta toda a nossa biologia moderna. Todinha a nossa biologia moderna, tá? Então, um pequeno exemplo, imagina que a gente vá falar aí agora de um vírus, né? Por exemplo, o corona ali, tá? Então, qual que é a questão de um medicamento que fosse eficaz agora e matasse o vírus rapidamente, tá? Por uma questão de mutação, pode ser que aleatoriamente um vírus seja resistente a esse medicamento. Aí, o medicamento vai matar todos os que não são resistentes. E esse resistente se multiplica e tem uma nova cepa de vírus. Tá? Por isso que, via de regra, medicamentos para vírus são muito pouco eficazes, porque eles acabam selecionando cepas resistentes. Por isso que os antivirais são muito controlados, né? Mas isso você pode aplicar para antibióticos, para inseticidas, pesticidas e etc. É uma seleção que a gente faz. A gente não está usando a seleção natural. É uma coisa externa. Só para tentar exemplificar, tá? E aí de evolução, a gente fala muito de várias evidências, né? Então você pode relembrar da aula, dar uma lidinha, mas são inúmeras. Fósseis, né? Então a gente tem uma série de ancestrais, né, que vai mostrando a linha evolutiva, seres animais, vegetais, até bactérias que existiram, não existe mais. Convergência, que são quando indivíduos que são de grupos diferentes parecem muito fisicamente, né, morfologicamente, como por exemplo o tubarão, que é um peixe, e o golfinho. Por que eles parecem, tá? Ah, o senhor não parece tanto. Olha, se você estiver na praia e estiver nadando um na sua direção, eu duvido que você vai esperar para ver se é fofinho ou tem os dentões lá. Mas por que eles parecem? Porque o ambiente é parecido. O ambiente selecionou morfologias semelhantes, tá? Irradiação adaptativa é quando um grupo
acaba tendo formatos muito diferentes e vivendo em tudo quanto é canto, como é, por exemplo, o caso dos mamíferos. Então você tem desde um musaraña, um ratinho, a uma baleia azul, morcego, urso, cachorro, ser humano, tá? Então, porque os ambientes são muito diferentes, selecionou formatos físicos muito diferentes, tá? Órgãos homólogos são estruturas que evidenciam que o grupo é parecido, tá? E que ou às vezes o mesmo grupo. E aí uma estrutura tem a mesma origem embrionária e às vezes ela pode ter funções bem diferentes. Por exemplo, a nadadeira de uma baleia e a sua mão, que tem os mesmos ossinhos na nadadeira da baleia, tá? São órgãos homólogos. Mas a sua mão e a mão do chimpanzé também é órgão homólogo e tem a mesma função, tá? É só mostra a origem embrionária. E aí, claro, a embriologia. O desenvolvimento embrionário dos seres, principalmente animais, mas na botânica também, mostram que eles têm a relação evolutiva, né? Como eu dei uma rápida revisãozinha ali na taxonomia. Então é uma outra evidência da evolução. E nós temos duas evidências aqui muito fortes, que é a biologia celular e a biologia molecular. A maioria dos processos metabólicos, os processos, por exemplo, o DNA, como que um DNA funciona, como que a proteína funciona, respiração celular, membrana plasmática, ela é idêntica em praticamente todos os seres vivos, tá? Por quê? Porque eles derivam de um único ancestral. Tá? A forma como o DNA funciona é tão idêntica nos seres vivos que eu posso pegar genes de seres humanos e colocar em bactérias para produzir, por exemplo, insulina. Né? Então é uma evidência de que todos derivam de um ancestral comum muito forte. Tudo bem? Mas isso aqui tem uma infinidade de coisas para a gente poder esclarecer, você relembrar lá das nossas aulas. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Um abração.